E é que assim, beleza, o Yuri realmente perde esse tanto de gol diversas vezes, não é nem surpreendente, mas seria o jogo mais Corinthians possível, pô. Os caras serem expulsos, dois expulsos, um mano saco aconteceu com e um Adaro aquele gol. Não, mas não foi aquele gol. Foi bem parecido. O Gabriel é expulso errado. Aquele do Garro. Tá mais recente. Tá mais o do Garro, você lembra? Que bateu a falta do Everton Não, lá. olha, Cara, olha o Gabriel Paulista, cara. Dá Foi um um pause aí. expulso, Matheus. Vamos falar rapidinho. Foi um só aquele? Fala do Hugo aí, porque vocês são hater. Fala Foi do bem, Hugo aí. foi bem. Calma, Mas- Crash, eu comecei esse programa falando que, pra mim, Fábio, Hugo e Pedro na Copa, pô. Eu comecei o Você programa tá assim. meio bêbado hoje. Não, Dava, mas eu deixei aí pra um cara da mesa. Ah, sim. Ele sabe. Ele sabe. Sei. Mas Ele sabe. eu começo Contra a dizendo imagem sempre não se com briga. você. Contra a imagem não se briga. Eu começo dizendo sempre pra você. Não tenho problema nenhum em levar Tem. o Hugo. Tem. Não tenho. Eu tenho problema em colocar ele pra jogar. É Tem. esse que é o problema. Tem. Pra pegar pênalti, ele pode ir. Bota pra Aí, jogar pra que não mim, então, funciona. Mas pra mim, esse é o discurso de quem não acompanha o Hugo. É verdade, Esse a é o gente acompanha todo discurso jogo pra aqui, mim. pô. Esse O cara é o errou a saída de discurso bola de quem- 3 vezes no último jogo, caralho. Já tem os dois. Ah, nossa! O Everson nunca falhou na vida. Não, mas ninguém tá falando de Everson na seleção, não. Mas eu estou falando de todos os goleiros. Agora nós vamos de Hugo. Tá bom, então vamos, calma. Você tá estressado. Eu tô estressado. Eu já tô puto. Perdi pro Santos, João. Pro Santos e Neymar eu perdi. E aí? Respeita o maior clube do mundo? Olha, você é o jornalista, eu sou o torcedor. Você tem que manter a calma. Dá Verdade. exemplo corporativista. Perfeito. Exemplo Isso é verdade. corporativista. Perfeito. Calma. Então vamos com calma. Todo goleiro falha. O Hugo, nos últimos tempos, vem falhando mais e é mais evidenciado porque tá num grande clube. Ponto. Show, eu concordo com vocês nisso. Ponto. Errei em alguma coisa que eu falei? Não. Vai lá, vai lá. Acontece. Acontece. Se o Hugo tivesse falhando da mesma maneira no Mirassol, ninguém tá falando porra nenhuma. Agora, Sempre o está Mirassol no Corinthians. tomando, né? Não, qualquer um, seja o Mirassol. Agora, gente, eu não consigo, não dá pra absorver esse discursinho de que o Hugo é só de baixo ali pra pênalti. Não dá. Se vocês estão acompanhando o Hugo nos últimos tempos, ele falha, mas o que esse cara fez nos últimos tempos em jogo normal pelo Corinthians é sacanagem. Graças a muito a ele que a gente ganhou os últimos títulos. O Hugo vem fazendo excelentes jogos. O problema é que ele vai falhar em um e esse um vai servir pra todo mundo massacrar o cara. Eu não entendo por quê. Eu entendo, por exemplo, o flamenguista não gostar dele. Tá tudo certo. É entendível. É que nem a gente não gosta do Carlos Miguel. Normal. Agora, é impressionante o hate que as pessoas criaram com o Hugo por absolutamente nada. É o maior goleiro da história, o novo Tafarel, o novo Dida. Não. Mas o Hugo é um ótimo goleiro. Ele não é só um goleiro para pênalti. E eu juro por Deus que eu tô tentando não ser clubista aqui. O Hugo é um excelente goleiro em jogo normal. O Hugo faz excelentes defesas difíceis, como essa daí, em alguns jogos. Só que como ele falhou lá contra o Santos naquele chute com o Gabigol, pronto. Aí Eu ele acho erra que uma a saída de imagem bola. nem é essa, pronto. Então, pra mim, só pra eu concluir, Matheus, só pra não ficar vago. O Hugo é um excelente goleiro durante a partida. Falha, como a maioria dos goleiros falham. Só que parece que quando ele falha, é 300 anos só falando das falhas do cara. O Hugo é um excelente goleiro, gente. Não é só um goleiro pra pegador de pênalti. Ele é um excelente goleiro. Talvez, tá bom, você não quer levar pra seleção? Ok, não leva. Mas pra mim falar que o Hugo é só pegar pênalti, não está acompanhando o Hugo nos últimos tempos, gente. O Hugo falha devido também à nossa zaga, ao nosso setor de meio de campo. É um conjunto de detalhes que ele faz também o Hugo falhar, né? Exceto as saídas de bola que ele tem que treinar, que eu já falei aqui. Talvez o Diniz melhore isso nele. E pra mim ele nem tem que fazer isso, sair com bola. Pra mim o Hugo tem que ser bom goleiro. Ele não precisa ser ótimo com os pés. O Cássio nunca foi. Agora, pra mim, há uma puta injustiça, é um ódio descomunal que eu não entendo de onde veio contra o Hugo. Eu não entendo. Mas é só isso, tá? Vocês podem achar que agora é clubismo, eu juro por Deus que não é. Eu tô vendo uma forçação de barra absurda, não sei por que esse ódio surgiu contra o Hugo. É só isso, levar ou não pra seleção que se dane. Mas pra mim, falar que ele é só pra pegar pênalti é loucura. Pô. Mas o recorte que fica dele da seleção, John, é o do Japão, né? Não, porque ele foi mal na seleção. Ele foi aí muito realmente mal na pode ficar seleção. falando Tudo Aí a bem, galera mas pegou pra esse é o isso, ponto né? que eu quero dizer pra vocês. Eu tô cagando pra seleção. Eu tô falando do Hugo goleiro. O que me interessa é o Hugo goleiro. O Hugo da seleção que se dane. Não, do Corinthians. O quer Hugo dizer. enquanto... Então, o Hugo É isso. goleiro. O goleiro do Corinthians. O Hugo da seleção, se ele fez um jogo mal pelo Japão e todo mundo já vai avacalhar ele, não leva por isso, tá tudo certo. O grande problema é esse papo de que é só pênalti, que não sei o que ela falha como todos os goleiros. Eu vi o Rafael de São Paulo fazer um monte de cagada. É um dia falando, todo mundo esquece. Não, aí não dá nem pra Então, falar. Não tá nem no mas mesmo ué, nível. todo mundo... Você vai falar pro São Paulo Não, isso daí mas pra você nota ver. 6, o barulho Ué. diz, nota 6. Então, mas é o Não, que eu mas estou eu falando. acho um Entende? dos melhores É só goleiros do isso. Brasil. Mas eu acho que, assim, o problema pra mim é a gente
é a gente abaixar o sarrafo de goleiro da seleção. É simples. Não mas acho, isso já aconteceu, e eu né? acho que hoje não temos muitos goleiros pra isso. Bento tá na seleção, onde tá o sarrafo? Mas você acha que o Bento já não faz isso? Não, mas por isso que eu acho que ele tá na briga, eu acho que o Everson tá na briga, o Fábio tá na briga. Eu gostaria que o Fábio tivesse, no sentido de qualidade, acho que estão todos no mesmo nível nesse sentido. Mas o problema pra mim é, assim, eu acho que o Alisson é muito mais goleiro que os outros. E o Ederson e o Hoje? Bento. Hoje. Facilmente. Bom, vamos ver como é que vai estar a questão física dele. Mas olha só, eu queria falar só... Mas o Ederson e o Bento a gente continuar aqui. Não, esses aí. Só uma coisa, Dava. Assim, desculpa, é que eu vou lembrando. E aí, por exemplo, eu queria falar só uma coisa. Porque eu valorizo muito, sinceramente, eu valorizo muito qualquer profissional que precise fazer o jogo sujo, o trabalho sujo, e na maioria das vezes esse cara não é compreendido. O Ranieri é esse operador no Corinthians. Ele é, com certeza. O Ranieri é o cara que muitas vezes você vê todo mundo elogiando todo mundo, e quando ele erra, pegam no pé dele, mas na maioria dos jogos, o Ranieri é o operador do jogo sujo. Ele executa aquilo que todos os outros não querem fazer e não conseguem fazer. O Ranieri é o exemplo de jogador de técnica alta. Ele é o cara que está acima da média, da média tecnicamente falando? Não. Mas o Ranieri entrega física. E no jogo de ontem, com 2 a menos, esse cara foi um monstro em campo. Jogou muito mesmo. E ninguém, você não vai ver a galera falar, esse cara jogou muita bola. E ele faz muita falta quando ele não está em campo. O Ranieri é o cara que faz o jogo sujo que todo jogador, que todo elenco tem que ter. É o Pulgar do Flamengo. Era o que fazia o Ralf lá com mais classe. Obviamente, não quero comparar os jogadores. Mas o Ranieri, ele faz esse jogo sujo. Ele realmente se sacrifica em prol do restante conseguir ter fôlego para continuar. Então, só para falar assim, porque vão esquecer completamente do Ranieri, o cara jogou muito ontem e nos últimos anos do Corinthians ele tem papel fundamental no que vem fazendo e no que ganhou. Aí o Corinthians nos últimos tempos joga melhorou muita bola, muito passe, tá? Melhorou, né? Era muito... Olha aí, Então, só pra eu terminar. queria falar do lance, que é o seguinte, cara. Teve 2 situações aí, uma seguida da outra, envolvendo o Gabriel Paulista, porque o Gabriel Paulista tá de sacanagem ontem, né? Essa que é a realidade. Porque ele... O lance do pênalti é discutível, tá? Porque não... Eu acho imagens discutível. confusas. As imagens são confusas, eu tá? acho que até o jeito que o cara coloca o pé... A imagem é confusa, difícil. mas de fato ele foi muito imprudente, foi de maluco naquela bola ali. E parece que atingiu, tem ângulo, não parece, tal. Poderia ter dado pênalti, tá? Poderia ter dado pênalti, não dá. E esse lance aí é loucura, pô. Se o Hugo, isso é um milagre que o Hugo fez pra defender essa bola do Gabriel Paulista, pô. Do próprio companheiro do time, pô. E o Alan jogou bem, tá? Olha isso aí, cara. Ia ser um golaço. E não, Que os isso, 2 cara? lances mais perigosos do Palmeiras foi o Alan que fez. Não, o Alan que... O jogo do Palmeiras era bola no Alan. Não tinha mais nada. Era a única coisa que o Palmeiras fazia. Sentiu muita falta do aí foi o socão na Arias, cara. Exato. Mas aí o Mateuzinho, assim, beleza, clássico e tal, mas se passou, né? Ele tinha que ter... O Mateuzinho dá Ó, um e carrinho. o Gustavo deu um tapão ali também. Ele dá um carrinho no início do jogo que não dá um cartão pra ele, que ele já devia ter tomado ali, ó. Olha lá. Ó, Cara, ele nossa. acertou no queixo, mané. Que isso, cara. Não, aí, viu? Não, você vai de Abel. Vai de Abel. Porra, é engraçado pra caralho, porque o Mateuzinho é tipo um anão perto do fraco, tá ligado? É mó socão, pô. Bom demais. Só que aí depois... Ô, John, eu sei que o Si no futebol não existe. Mas assim, Toma. se o Palmeiras ganha o jogo, você acha que os caras iam crucificar mais o Mateuzinho ou o André? O André. É? O André e o Yuri Alberto. Tá. o Yuri a Yuri, gente vai sim. esquecer porque a gente não perdeu, cara. Se o Yuri perde esse gol e a gente perde, a gente já tá falando dele aqui hoje. Infelizmente é assim, gente. Não, é. Infelizmente E tem assim. que falar mesmo. Não, mas né? eu tô eu perguntando... falei- Aí, ó. Essa aí, ó. Ó, esse lance não dá. Mas olha o pique desse Caralho, desgraçado. mas corre pra caralho, filho Puta da que puta. Porque pariu, veja, cara. É só rolar a bola, hein? Não, tem que fazer. O 9 não tem que rolar. Tem que Ô, Moles, Não tem como. ô, Moles, volta um pouquinho. Volta aí, Moles. volta aí. Vai lá, volta lá. Porque eu Se- também se meu time pensei passar- Aí. nisso. Ó, quando eu falar pra você pausar, ô, Moles, você dá uma pausinha, só pra gente bater agora aqui, ó. Leva. Aí, pausa aí. Tranquilamente dá pra ele fazer o passe, né? Sim. O que eu imagino que se passou na cabeça do Yuri? Primeiro, ele vai querer ser o protagonista. Camisa 9 tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Tem que fazer. Ele tem que pensar no gol, não tem que pensar em tocar. Concordo. Protagonista, atacante tem que fazer o gol. Um outro ponto daria pra ele fazer esse toquezinho, fazer na barriguinha na frente pro Kaique. Sim. Daria. Só que o marcador aqui foi inteligente também. A gente não pode deixar de prestar atenção aqui, porque ele fecha a linha de passe e ele vai fechando o Yuri. Talvez, no segundo momento em que ele não olha mais pro companheiro, ele pense que tá sendo já cercado. Então ele fala, se eu tocar, eu vou perder esse lance.
e aí ele tenta fazer o gol e Não, perde. pra mim tocar não é Mas- nem uma opção. Tem que fazer o gol. Eu acho que aí, John, tem um Ah, problema não, que era ele uma tá opção também tipo... tocar. Cara, Não, vou eu tocar, entendo, mas bola o que eu forte. falo é, pô, teu camisa 9 assim, arrancando o Sim, campo inteiro. eu concordo. Não tem nem que pensar, tem que Mas fazer o gol. agora, se em vez do Kaique fosse o Memphis, ele tocaria? Mas o Memphis chegaria em velocidade. Tudo bem. Digamos que Não, não, chegasse. eu não tô nem zoando. Não, É eu verdade. também acho. Eu também acho, mas... Não tem que tocar, tem que tocar pra acho ninguém. Tem que tocar pra ninguém. Matheus, eu Fala. acho que ele chegaria porque ele já estaria meio que na banheirinha ali. É, eu acho Foi que ele não estaria igualzinho tão o gol longe. contra o Vasco. Vocês lembram o gol contra o Vasco? Foi mais ou menos isso aí. Ele acompanhou, porque ele já tava um pouco mais adiantado. Pô, mas é entende? porque o pique do Kaique Agora, é esse bizarro, pique pô. do Kaique, ele não dá mesmo, não. aquele não. Ele não dá mesmo, não. Mas não Foi uma pode, né? grande Não defesa do pode. Carlos Tem que Miguel. bater, Defesa, gente, mas não não tá pode. tão Ah, fácil mas assim ele- não, tá? Foi Pra mal, não não tá tá fácil, não. Tinha Não, que mas volta aí que eu bater. quero Tem que bater, saber. não. Volta que eu quero... Não, olha lá, aqui, ó, volta um pouquinho mais. Volta um pouquinho mais. Aqui, já. Não, tá difícil pra tocar, não tá tão fácil. Não, assim. dá no pra gol, tocar, pô, dá pra no tocar. gol, no gol, no gol. Quando ele É, toca na porque, bola, ô, já não Matheus, tem Volta mais. mais, Mules. Quando ele volta dá a mais. primeira ajeitada, Você já viu pega. aí? Peraí, bola não, na volta, frente. volta. Então, Aí, ô, tá Matheus, certo, tá certo. Você aí. viu ali? Você viu ali? Você jogou, você tá vendo? Ele fecha a linha de passe ali. ó. Passa Não, aí, não, solta cara, aí. o zagueiro foi inteligente pra caralho. Não, Não, o não, marcador. volta aí, Mules, volta aí. Por que você voltou? Volta. Voltar o quê, cara? Não, eu quero mostrar um negócio. Volta aí. Não é... Vai, deixa. Eu quero o lance do gol. Ah, Da Pra jogada mim, do gol. o Davi, enquanto ele arruma aí, um gol? outro problema do Yuri pra mim Tem é gol, que ele não vai... foi gol, é. Esse aí. Esse aí. O Mas já problema pra tava, mim, tava ô, nesse Matheus momento, Dava, pô. Ah, fala. pra mim, só pra Foi vocês desde o continuarem. começo. volta no começo desse lance. Mas já tava, gente. É, eu sei, Sim, mas sim, ele não mas entendeu. Tô vamos falando voltar, isso, vamos é voltar. isso, só Ó, volta. Aí, pra aí. mim, um dos problemas dessa disparada aí, do Yuri, é que ele faz a passada em linha reta, Matheus, e ele vai fechando o próprio ângulo, Ah, é Aham. verdade. ao invés de abrir o próprio ângulo. Não, Então e já ele puxa pra começa fora. errado daí. É, ele Isso, tinha que puxar entendeu? pra dentro. É, Ele puxa pra fora. Ó, esse lance aí, Só que aí ele perde ângulo. é que eu queria antes, o toque antes disso aí. Volta Esse um é o pouquinho. início, pô. Aí, ó. Vai, ó. Quando sobra a bola. Quando sobra a bola. Aí vai ali pra dentro. Cara, e tem mérito do... E aí o Felipe Anderson, ele erra o passe e erra a jogada. Como é que o palmeirense vê esse jogador hoje, gente? Eu acho que o erro é no primeiro Me lance. desculpa. O primeiro É lance, ele quer bizarro aquele isso aí, passe não cara. existe. Ou aquele passe no Não, meio da zaga não existe. Olha, foi assim, Não é existe. assustador atrás do Felipe Anderson e o quanto que ele ainda é valorizado do Palmeiras, gente. Ah, mas aí É tem meio, que tentar botar pra jogar, né? surpreendente, tá? O que o jogador Felipe Anderson faz? Meu Ali Deus do também céu, ele podia gente. ameaçar o toque e dar um corte Não pra existe dentro, mais gol mas de aí falta, é eu né, cara? esperando um pouco demais do Yuri, né? Mas ele Mas podia ele ameaçar, morreu. ameaçar Só o o Hulk, né? toque e Morreu com cortar pra futebol dentro. antigo. Então, Não, mata tinha- ele, é. coitado. Deu uma vez por ano, assim, é foda. Que Mas isso. Fez dois, já, é isso, galera. É a realidade do Jogo jogo. valendo, tá? fala, Matheus. Que talvez Vai. os melhores momentos não tenham deixado muito claro é que o Palmeiras ficou quase 40 minutos com 2 jogadores a mais do que o Corinthians e não conseguiu criar nada. Porque não é nem fazer o gol, não conseguiu criar nada. Porque ontem a gente viu também o Flamengo e Fluminense que o Fábio fez papo de 11 defesas. Não foi o caso do Hugo. A defesa mais difícil foi E o o gol do Rossi próprio... foi exigido depois também. Teve, o Rossi fez e tal. Então teve lá e cá, não sei o quê. E ainda a melhor chance de gol do jogo é do Corinthians. Sabe? Com o Yuri Alberto. Mas aí a gente vai entrar naquele tema que a gente sempre fala, né? O Palmeiras propositivo contra as zagas fechadas sempre teve dificuldade. Principalmente quando não tem seus principais jogadores de lado. No caso, ali o Arias Piquerez, né? Que também dá uma amplitude legal. E o Vitor Roque. O Palmeiras tem dificuldade. Não era pra ter. Eu concordo que não era pra ter. Mas tem dificuldade. Já não é de hoje. E o Palmeiras, ele esbarra em uma situação que às vezes parece que vira até um vício durante o jogo. Como o Palmeiras trabalha muito a bola longa, quando a defesa tá curta, cara, o Palmeiras ele tem muita dificuldade em criar espaço. Então ele fica apelando muito pra bola na área. Os principais lances do Palmeiras é na bola área ou... Alan, me tira uma jogada da cartola aí. E é isso que Foi o acontece. único Que era o jogador- Estevão, que era o Ender. Que era o Hendrick, que era o Estevão, que era o Arias, que é o Arias também. E ontem tiveram 2 jogadores vivos pelo Palmeiras. Aham. O Fraco Lopes e o Alan. Foram os É. 2 únicos jogadores que realmente estavam tentando. Você via que o Fraco toda hora ele chamava o jogo, tentava cavar uma falta, tentava entrar na mente dos caras. Em determinado momento entrou, né? Então ele foi o único cara ali que realmente estava no jogo. E esse moleque aí, esse Alan, ele joga muita bola Muito, mesmo. muito. Tem E um tem momento outra- ali que ele... Tem um momento que ele pega a bola ali, cara, o bagulho gruda no pé dele. Não, ele é, faz porra, a ele é zaga ali de muito, gato muito e sapato. habilidoso, cara. E eu acho que esse jogo ele ficou muito claro como o Felipe Anderson tem que ser repensado nesse elenco do Palmeiras. É um ativo muito caro, que foi contratado com muita pompa. E eu acho que os torcedores do Palmeiras já perderam completamente a paciência com ele. E eu acho que tá justo, né? Então talvez não. Eu acho que o ciclo dele acabou. Acho que Eu acho que é. porque tem que entender o contrato, né? Porque ninguém tá querendo pagar caro também, né? Exatamente. É. Então, porque eu acho que Tem que
que encontrar um otário, né? Quando ele vindo da Europa, recém-vindo da Europa, eu acho que ele tinha um peso muito diferente do que ele é hoje, né? Então, eu assim, acho que também onde tem ele tem espaço hoje? Uma parada No que Santos teria? que a gente tem que falar. Pode mandar. O Andrés Pereira. Aí, esse é otário mesmo. O hein? Andrés Pereira, Eu não pago. Eu ele, não é, recebo ele é um pago, cara eu não pago. fundamental pro Palmeiras na temporada. É o cara mais Sim. assistente, dando passe todo jogo. E ontem, por que da dificuldade? Ele expulsou o André, né? Foi no lance Sim. dele. Mas ele... Ontem é um jogo que dificulta muito pra ele, porque ele é o cara que precisa dar a bola no espaço vazio. E o Corinthians, mais fechado, dificulta isso pra ele. Então ele tem que fazer a bola rodar. E só tem o Alan, gente. É. Não tem o Ô, equilíbrio Matheus, do outro mas, lado. ó, Isso é um problema. Eu acho que o André joga muita bola, tá? Eu concordo com você e acho que é isso aí mesmo. Mas é o seguinte, cara. A gente tem expulso um jogador... O primeiro vai expulso aos 20 do primeiro tempo, Sim. não é isso? É, E depois o Mateuzinho é expulso no segundo tempo ao No quê? início do segundo, né? uns 10 minutos, uma Ou coisa assim. seja, desde os 20 minutos... Sim. Desde os 20 minutos... Aliás, antes dos 20 minutos, o Andréas já estava sumido da partida. O Dava falou aí que ele entrou na mente, e acho que essa foi a função dele, porque bola mesmo, ele não jogou nada, não conseguiu Total. criar nada antes dos expulsos, e depois, quando teve os dois ainda, piorou.